olhamos para a história da igreja, nós vamos encontrar algumas pessoas que tentaram parar o progresso do Evangelho. Não só na história da igreja, mas também na história secular, na história de um modo geral. Nós vamos perceber que algumas pessoas, elas tentaram parar o progresso do Evangelho. No ano 30 depois de Cristo, o imperador Diocleciano, ele ordenou que todos os escritos sagrados eles fossem queimados. Diocleciano foi o imperador romano que mais levantou perseguição contra o povo de Deus. E a perseguição que ele levantou foi uma perseguição dura, uma perseguição implacável, uma perseguição como nenhum outro imperador havia levantado até então. E ele pensou que, agindo assim, mandando queimar os escritos sagrados, com certeza o Evangelho ele seria destruído e não mais avançaria. Porém, 25 anos mais tarde, um novo imperador, chamado Constantino, que veio a se tornar um crente, ordenou que fossem feitas, à custa do governo, 50 cópias da palavra de Deus. A tentativa de Diocleciano em tentar parar o Evangelho não deu certo. O filósofo Voltaire fez também o possível para parar o Evangelho. Ele fez isso reclamando e escrevendo contra o Evangelho durante o século XVIII. Voltaire disse que dentro de 100 anos depois da sua morte, o Evangelho iria desaparecer sobre a face da terra. Mas o que foi que aconteceu? Voltaire morreu e o Evangelho ele continua avançando. E o mais irônico nessa história, meus irmãos, é que 50 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra, ela se mudou para a sua casa, usou as suas máquinas de impressão e produziu milhares de Bíblias. Tertuliano, que viveu também durante o período da história da igreja, ele disse o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. As suas palavras, elas nos dizem que quanto mais cristãos foram martirizados, mais o Evangelho avançava sobre a terra. Quanto mais os cristãos iam sendo mortos, mais a palavra de Deus avançava. Quanto mais eles eram perseguidos, sendo maltratados, sendo injustamente condenados, quanto mais cristãos perdiam as suas vidas, mais o Evangelho avançava sobre a terra. Em nossos dias, nós encontramos diversas barreiras que são levantadas, todas elas com o propósito de impedir o avanço do Evangelho. Sabemos que existem países onde o Evangelho ele não pode ser pregado, onde a perseguição ela é velada, onde há prisão, tortura, morte. Em nossos dias também existem ideologias que se levantam contra o Evangelho. E o propósito dessas ideologias é fazer calar aqueles que anunciam os valores inegociáveis e absolutos da palavra de Deus. Um homem usado por Deus, ele passou pelas mesmas situações que nós acabamos de mencionar. Deus chamou este homem para pregar o Evangelho. Este homem até então era alguém que se levantava contra o Evangelho, que fazia de tudo para parar o Evangelho. Alguém que tinha conhecimento, que tinha influência, que tinha poder de decisão em suas mãos, inclusive para tirar a vida de cristãos. Foi este homem que passou a ser o maior proclamador do Evangelho. Deus chamou este homem daquele estado de perseguidor e o colocou agora no estado de proclamador do Evangelho. E no cumprimento da sua chamada,
Ele enfrentou muitas barreiras. Todas elas estão descritas ali em 2 Coríntios capítulo 11. Ele sofreu tortura, ele sofreu perseguição, ele sofreu naufrágio, ele sofreu todos os tipos de sofrimentos que alguém poderia imaginar. Inclusive ele foi preso. Mas apesar de preso, nem mesmo ali naquela prisão, aquela prisão na qual ele estava, foi capaz de impedir o progresso do Evangelho. Este homem foi o apóstolo Paulo. E Paulo ele nos revela isto, ele nos mostra como o Evangelho ele continuou avançando apesar de estar preso. Nós começamos uma série de mensagens no livro que o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, e a igreja ali na cidade em Filipos foi uma igreja que nós sabemos nasceu no coração de Deus, e ela passou a se tornar uma realidade quando Paulo ele tem uma visão de um varão macedônio, e este homem diz para Paulo: passa para a Macedônia e ajuda-nos. A partir daquela visão que Paulo teve, em obediência à palavra de Deus, ao invés de ir para uma outra região, Paulo se dirige para aquele lugar, e ali então ele começa a pregar o Evangelho. E ao pregar o Evangelho, pessoas são salvas, uma igreja é fundada, e depois de 10 anos, no final da sua prisão em Roma, Paulo ele escreve à igreja aos Filipenses. E nesta carta, irmãos, que nós temos aqui, Paulo ele agradece pela oferta que recebeu aos Filipenses. Isso está lá no capítulo 4, quando nós lemos a partir do versículo 10, que ele então expressa a sua gratidão, porque aquela igreja era uma igreja que tinha muita afinidade com o missionário, uma igreja que o amava bastante, e uma igreja que se associou com Paulo na pregação do Evangelho. Paulo também ele passa nesta carta informações sobre a sua prisão em Roma. Ele tinha expectativas de ser livre, de reencontrar com aqueles irmãos, de dar prosseguimento à palavra de Deus. Ele também nesta carta recomenda Epafrodito e Timóteo àquela igreja. E além de todos esses motivos que levaram a escrever aos Filipenses, Paulo também corrige alguns problemas dentro daquela igreja. Problemas relacionados à rivalidade e também o perigo do falso ensino. Mas, irmãos, por detrás de todos esses motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta, ele desenvolve o seguinte tema: uma vida centrada em Cristo. Paulo, na verdade, ele deseja que os filipenses conduzam suas vidas centradas na pessoa de Cristo. Ele quer que eles tenham a vida dessa forma, pensando mais nos interesses de Cristo, nos interesses dos outros e menos nos seus próprios interesses. Paulo então começa esta carta com uma saudação, os versos 1 e 2. Nesta saudação ele se apresenta. Notem que ele dirige esta carta aos santos, aqueles que foram salvos em Jesus Cristo, a uma igreja madura, uma igreja que tinha uma liderança, bispos e diáconos, que viviam em uma colônia romana chamada Filipos. Ele os saúda com a saudação tradicional: graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, como também de costume em suas epístolas, Paulo lhe faz uma oração em favor daqueles irmãos. E nesta oração, que vai do versículo 3 até o versículo 11, nós destacamos aqui dois fatos. É que a comunhão do Evangelho é a marca de uma vida centrada em Cristo. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas conversas
tudo deve girar em torno da comunhão do Evangelho. E também a prioridade do Evangelho deve fazer parte de uma vida centrada em Cristo. Então, após a saudação e a oração, Paulo ele vai falar acerca da sua situação. Afinal, este é um dos propósitos que levaram Paulo a escrever a carta aos Filipenses. Ele então agora fala sobre a sua situação com aqueles irmãos. O trecho em que ele vai falar da sua situação é no capítulo 1, versos de 12 a 26. Mas hoje, irmãos, eu quero me prender com vocês apenas do versículo 12 ao versículo 18. Então vamos ler Filipenses capítulo 1, versos de 12 a 18. Filipenses 1, de 12 a 18, nos diz assim a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amado Deus, nós estamos em Tuas mãos, nós dependemos do Senhor, nós precisamos, ó Deus, do Teu auxílio, da Tua ajuda, do poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para expor o trecho que nós acabamos de ler, para entender e aplicar as nossas vidas à Tua palavra. Ó Deus, isso não compete ao homem em si, mas ao Senhor. O Senhor em cujas mãos está o poder, está a sabedoria. Por isso, ó Deus, nós nos curvamos diante de Ti, diante da Tua palavra e suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo um milagre nesta noite, nos ajudando a entender o trecho sagrado e que esta palavra, Senhor, nos edifique, nos conforte, nos console, que ela nos leve, Senhor, ao arrependimento, à mudança de vida, à salvação, se porventura, nesta noite, alguém aqui entre nós ainda não tem Jesus, ainda não o confessou como seu Senhor e Salvador. Senhor, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo aqui, meus irmãos, ele está falando acerca da sua situação. E observem que quando Paulo ele começa a falar da sua situação, de uma maneira até surpreendente, ele não manifesta, pelo menos aqui nesta passagem, ele não manifesta pena de si mesmo. Ele não se autocomiserou, ele não se revoltou e nem desejou que os outros sentissem pena da sua situação. Paulo ele estava preso, ele estava ali preso em Roma por causa da pregação do Evangelho. E em nenhum momento, ao narrar a sua situação, Paulo ele teve pena de si mesmo. Ele também não ficou revoltado a ponto de dizer: Senhor, eu fiz tanto por Ti, eu preguei tanto o Evangelho, eu fundei tantas igrejas, e agora eu estou assim. Paulo também não ficou preocupado com o
que os outros iriam dizer ou pensar da sua situação. Mas Paulo, ele demonstrou preocupação com as outras pessoas. Observem que ele diz no verso 12: quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quais foram as coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo? Estas coisas dizem respeito a tudo aquilo que ele passou lá em 2 Coríntios capítulo 11. Mas aqui, neste caso, de maneira específica, ao seu aprisionamento. Ele está dizendo: olha, irmãos, a minha prisão, eu tenho que falar alguma coisa para vocês. A minha prisão, ela tem contribuído para o progresso do Evangelho. Mas, irmãos, como o seu aprisionamento contribuiu para o progresso do Evangelho? Como será que o aprisionamento de Paulo, um homem tão dinâmico, um homem tão ativo, um homem tão desprendido, que durante a sua curta vida de missionário evangelizou 2 continentes, espalhou o Evangelho por uma vasta região, fundou inúmeras igrejas, e agora este homem, há mais de 2 anos preso, primeiro em Jerusalém, Cesareia, e agora em Roma, passando por uma viagem terrível que quase custou a sua vida. Como é que este homem, meus irmãos, sem poder viajar, sem poder sair, sem poder fazer aquilo para o qual Deus o chamou para fazer, como é que este homem ousa dizer: não se preocupem comigo, porque o que aconteceu contra mim tem contribuído para o progresso do Evangelho? De que forma? Paulo então ele vai explicar. E qual foi uma das maneiras em que a sua prisão ela contribuiu para o progresso do Evangelho? Paulo vai nos dizer no versículo 13 que a sua prisão fez com que a guarda pretoriana ouvisse o Evangelho. Ele diz no verso 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana, meus irmãos, seria a tropa de elite do imperador daquela época. Eram soldados que foram escolhidos a dedo, soldados dos mais capazes e soldados que eram destinados para aquelas missões, para aqueles assuntos mais importantes do império. Eram soldados que eram enviados para sufocar, para suprimir rebeliões. Eram soldados que tinham o papel de fazer a guarda do imperador, mas também eram soldados que tinham que cuidar dos presos do imperador. E com Paulo aqui não foi diferente. E todos estes que faziam parte da guarda pretoriana eram cerca de 9.000 homens. E eles souberam, irmãos, que Paulo estava preso por causa de Cristo. E com certeza esses soldados, eles tinham curiosidade em saber quem era esse homem. Quem era esse tal de Paulo? Por que ele está preso? O que ele fez? Qual é essa mensagem que ele anuncia que o levou a ser preso, a estar agora tão perto de nós? Eles então tinham essa curiosidade. Mas a situação de Paulo, meus irmãos, a notícia da sua prisão, ela se espalhou para além da guarda pretoriana. No versículo 13, no final, diz assim: se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Meus irmãos, notem que por essa expressão, Paulo ele não estava sendo considerado um prisioneiro qualquer, mas tratava de um prisioneiro tão extraordinário que
seu testemunho de vida, as suas histórias, tudo que dizia respeito à sua vida, começou a chegar ao conhecimento de outras pessoas. Todas as demais pessoas ficaram sabendo da prisão de Paulo. E aqui, meus irmãos, nós encontramos uma primeira lição para a nossa vida. Quando nós temos uma vida centrada em Cristo, nós vamos olhar para o nosso sofrimento e ver nele uma oportunidade de outros ouvirem o Evangelho. Quando nós estamos sofrendo porque temos uma vida dedicada ao Senhor, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida comprometida com o Senhor, quando nós temos uma vida que está entregue ao controle, ao domínio desse Senhor, e nós vamos sofrer por isso, porque o sofrimento ele faz parte da vida cristã. Jesus vai dizer isso em Mateus 5. Nós temos que ver o nosso sofrimento, meus amados irmãos, como uma oportunidade de outros ouvirem o Evangelho. Mas será que os sofrimentos que enfrentamos ou passamos têm contribuído para o progresso do Evangelho? Será que as adversidades da vida fazem com que outras pessoas escutem o Evangelho através de mim? Será que tem se tornado possível outras pessoas ouvirem o Evangelho por meio do meu sofrimento? Amados, os sofrimentos ou tribulações que passamos podem abrir portas para que outros escutem o Evangelho. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo não havia feito absolutamente nada de errado. Ele estava preso, ele estava sofrendo por causa da pregação do Evangelho. E este homem, irmãos, como eu disse, ele não reclama da sua situação, ele não se revolta da sua situação, ele não fica indignado, ele não quer que ninguém tenha pena dele, ele não se põe no lugar de coitadinho, ele não faz isso. Mas ele aproveitou aquele momento para que outros ouvissem o Evangelho. Toda a guarda pretoriana e todos os demais tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Paulo estava ali naquela casa, uma casa alugada, acorrentada a esse soldado, e vinham muitas pessoas conversar com Paulo, ouvir o Evangelho, ouvir as suas histórias, ouvir a sua trajetória de vida. E aquele soldado ali acorrentado a Paulo, ouvindo a mensagem que Paulo transmitia. E aquela mensagem, ela não ficou ali entre aqueles guardas, mas ela se expandiu. Outras pessoas ficaram sabendo da mensagem do Evangelho. Talvez, irmãos, aqueles soldados nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Mas quando Paulo foi preso, havia ali uma escala de soldados. Certamente que não foram todos os 9.000 pretorianos que estiveram ali com Paulo, mas aqueles que estavam na escala certamente ouviram a palavra de Deus através de Paulo. E Paulo enxergava nas suas tribulações, nas suas cadeias, como ele diz no verso 13, uma porta aberta para pregar o Evangelho àqueles soldados. Meus irmãos, vocês já imaginaram o alcance disso? Esses soldados, esses pretorianos, eles poderiam ser deslocados para outras regiões do império. E caso a semente da palavra de Deus caísse em um coração fértil, o Evangelho ele seria espalhado. E assim nós teríamos um grupo de soldados missionários que iam levar o Evangelho, que ouviram através de um prisioneiro. Meus irmãos, quando nós pensamos dessa maneira,
nós temos que entender e aceitar que vale a pena sofrer por Cristo quando portas são abertas para o progresso do Evangelho. O sofrimento vale a pena quando possibilita, meus irmãos, oportunidades para que outros escutem de Cristo, para que outros sejam evangelizados. O nosso sofrimento, ele não vem por acaso, ele não vem por obra do destino, ele não vem sempre por conta do pecado, ele não vem muitas vezes porque nós não temos fé, porque nós estamos debaixo de uma maldição, como alguns pregam e ensinam. O nosso sofrimento, ele talvez não venha e nem deve vir por essas vias, mas o nosso sofrimento vem porque há um Deus que permite que isso aconteça conosco. E um dos motivos pelo qual Ele permite, irmãos, é para que vejamos no nosso sofrimento portas que se abrem para que o Evangelho seja pregado. Eu tive a oportunidade, no ano de 2010, de acompanhar o Senhor, fazia parte de uma das igrejas que eu pastoreei, e ele tinha um problema sério de coração. E logo que eu cheguei, ele já me procurou e disse: pastor, essa é a minha situação. Então, fique atento, porque a qualquer momento eu posso ligar para a sua casa, eu vou pedir para o Senhor vir aqui, orar por mim, me levar ao médico, me dar assistência. Eu disse: tudo bem, estamos aqui para servir. E eu estive acompanhando o sofrimento daquele homem. E à medida que os meses iam passando, a situação ela ia se agravando cada vez mais. Até que chegou ao ponto dele ter que ficar internado no hospital, de nós termos que acordar de madrugada, ir até a casa dele, levá-lo ao hospital, ficar ali. E eu confesso aos irmãos que é uma situação difícil, uma situação estressante, uma situação que às vezes quebra a nossa rotina, mas em meio a tudo aquilo ali, irmãos, nós tivemos várias oportunidades de testemunhar de Cristo, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus para as pessoas que estavam ali naquele hospital sem esperança, que estavam ali desenganadas dos médicos, muitas abandonadas pelos seus familiares ali já há vários meses naquele hospital. Deus nos abriu portas para que através do sofrimento daquele homem o Evangelho fosse pregado. Uma vida que está centrada em Cristo, ela vê no sofrimento oportunidades para pregar o Evangelho. Mas, irmãos, observem que a prisão de Paulo, ela causou outro resultado para o progresso do Evangelho, verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Vejam que o fato de Paulo estar preso, de o Evangelho estar sendo compartilhado àqueles guardas e às demais pessoas, levou os irmãos a um despertamento. Talvez, irmãos, aqueles crentes ali em Roma fossem crentes tímidos, crentes que estavam com medo, crentes que temiam o que podia acontecer com eles por causa da perseguição. Mas ao invés deles largarem o Evangelho, deles abandonarem tudo, de estarem voltando atrás, quando eles souberam da prisão de Paulo, isso os estimulou a pregar o Evangelho. Aqueles irmãos que antes estavam intimidados, o texto nos diz que agora eles pregavam com mais desassombro a palavra de Deus. Os crentes em Roma, meus irmãos, em Filipos, meus irmãos, se expuseram mais a anunciar
ano de 1950, 5 missionários foram martirizados pelos índios Aucas. E o resultado, irmãos, daquele martírio que foi doloroso, que foi muito triste, porque eram homens jovens com suas famílias, suas esposas jovens. O resultado daquele desprendimento, daquele desejo de pregar o Evangelho àqueles índios, o resultado, irmãos, foi que nas décadas seguintes, ano após ano, vários formandos dispuseram a vida para o serviço missionário. Por causa da morte daqueles 5 homens que obedeceram o que Jesus diz, para ir ao mundo e fazer discípulos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Por causa da morte deles, muitos foram estimulados no Senhor a falar com desassombro a palavra de Deus. E aqui nós encontramos outra lição para nós, irmãos. Uma vida centrada em Cristo, ela faz do seu sofrimento um estímulo para outros crescerem na fé. Se o nosso sofrimento, meus irmãos, estimula outros, se o nosso sofrimento leva outros a crescer na fé, se o nosso sofrimento é capaz de edificar vidas, então vale a pena sofrer. Mas diante dessa realidade, desse fato, como é que você tem reagido quando sofre? Você fica revoltado? Você fica com autopiedade? Você murmura? Você fica ali se remoendo sozinho na sua dor? Você passa a imagem de desânimo e frustração para as outras pessoas? Meus irmãos, se a nossa reação tem seguido em algumas destas direções, pode ter certeza que você está fechando as portas para o progresso do Evangelho e dificilmente alguém será estimulado a crescer na fé. Agora, se ao sofrer, eu olho à minha volta e vejo no meu sofrimento um meio de estimular outras pessoas a crescerem na fé, a serem edificadas, então você vai começar a perceber que o seu sofrimento vale a pena, que o seu sofrimento não está sendo em vão, que tudo aquilo que você está passando vai e será usado por Deus para edificar vidas, para estimular vidas, para despertar outras vidas. Geralmente isso acontece quando vamos visitar alguém que está muito enfermo, com uma doença terminal, e nós chegamos lá, todo bem preparados, com palavras de esperança, de ânimo, de estímulo, porque imaginamos que aquela pessoa ela está ali, cabisbaixa, depressiva, não querendo mais se importar com a vida. E quando nós chegamos ali, nós somos surpreendidos com alguém que usa o seu sofrimento para nos estimular ainda mais no progresso do Evangelho. Isso, irmãos, vale a pena. Isso faz toda a diferença. Mas isso, meus irmãos, é algo que caracteriza uma vida centrada em Cristo. Mas percebam que Paulo, ele segue dizendo que havia outra consequência da sua prisão, do seu sofrimento, verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Alguns, aqui no versículo 15, eles são crentes, são pessoas que já entregaram a vida a Jesus, que já confiaram nele como seu Senhor e Salvador. Mas notem que Paulo aqui, ele nos deixa
ele admite, ele mostra de maneira bem clara, irmãos, que dentre estes que criaram coragem, que se despertaram para pregar, ele mostra que alguns deles pregam a Cristo movidos por inveja, rivalidade, por discórdia e insinceramente, como diz o verso 17. Isto é, eles pregam a Cristo por uma ambição própria, com motivos misturados e não por motivos puros. Inclusive pensam que assim eles estão aumentando o sofrimento de Paulo, no verso 17, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Como se já não bastasse o sofrimento da prisão, para completar o sofrimento de Paulo, ele estava percebendo que parte do sofrimento vinha de onde? De dentro da igreja. Mas como Paulo reagiu, irmãos, quando ele fica sabendo que até mesmo aqueles irmãos estavam pregando o Evangelho, mas desta forma? Como é que Paulo trata disso? Será que ele se sente mais triste, mais ferido, mais magoado? Será que agora ele vai aumentar de vez as suas lamentações? Irmãos, deve ser dito aqui que muitas vezes nós vamos sofrer por pessoas que estão entre nós, que caminham conosco em direção ao céu. Pessoas que muitas vezes não venceram a inveja, não venceram a rivalidade e que veem no meio da igreja de Deus um modo para satisfazer a sua missão, seu ego, de se amostrar. Meus irmãos, não pensemos que o apóstolo Paulo é um homem seco. Ele tem sentimentos, ele se angustia, ele fica perplexo, ele sente medo, ele chora. Mas o mesmo Paulo que tem todos esses sentimentos, irmãos, é um homem que possui profundos princípios. E quando ele sabe que o Evangelho está sendo pregado, quer por pregadores desalinhados ou alinhados com o seu pensamento, o que importa para Paulo é que o Evangelho está sendo espalhado. Ele vai dizer no verso 18, todavia, quem importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, e essa palavra aqui, pretexto, irmãos, ela nos traz a ideia de alguém que faz algo para aparecer, para ser uma estrela no show, para se mostrar ao invés de mostrar Cristo. Então ele diz, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Já naquela época, meus irmãos, havia pessoas que trabalhavam assim, pessoas que pregavam assim, que anunciavam o Evangelho dessa forma. Mas qual era a reação do apóstolo Paulo? Não era autopiedade, não era amargura, não era abandono do serviço. Como é que este homem reagia ao saber dos motivos impuros daqueles irmãos em pregar o Evangelho? Ele diz, o que importa, uma vez que Cristo está sendo pregado, com isto eu vou me alegrar, eu vou permanecer feliz, satisfeito, eu vou continuar alegre porque Cristo está sendo pregado. Ele se alegrava, meus irmãos, ao ver que mesmo por motivos impuros, o Evangelho de Jesus Cristo estava sendo pregado. Mesmo por inveja, mesmo por discórdia, mesmo por insinceridade, o Evangelho estava sendo pregado. E isto alegrava o coração do apóstolo Paulo. Agora, irmãos, deve ser dito que aqui, esse Evangelho não é um falso Evangelho.
não é uma heresia. O problema que Paulo está destacando aqui está na motivação. O Evangelho de Cristo estava sendo pregado, mas a motivação que levava a pregar esse Evangelho era uma motivação errada. Mas independente da motivação, a palavra de Deus ela estava sendo pregada. E aqui nós vemos uma terceira lição, que uma vida centrada em Cristo consegue enxergar no seu sofrimento a mão de Deus operando para o Evangelho avançar. Alguém que está sofrendo, alguém que está passando por dificuldades, por adversidades, ela vê no seu sofrimento o agir de Deus para que o Evangelho ele seja pregado, para que ele prospere. Irmãos, algumas vezes nós vamos enfrentar esse tipo de sofrimento realizando o trabalho de Deus. Você às vezes começa um trabalho animado, com toda empolgação, com todo desejo de ver aquele ministério crescer, desenvolver, a igreja prosperar naquela área, e de repente alguém ou um grupo começa a criticar, começa a falar, começa a querer fazer melhor com o propósito de derrubar aquele que está fazendo. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, isto acontece na igreja. Era o lugar do mundo onde isso jamais deveria acontecer, mas infelizmente isso acontece na igreja. E por que isso acontece, irmãos? Porque a igreja ela é formada por pecadores redimidos. Ela é formada por pessoas que foram alcançadas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essas pessoas elas estão em um processo, em uma caminhada. Paulo diz no capítulo 2, verso 12, que eles têm que desenvolver a sua salvação. Essas pessoas que estão na igreja, elas estão nesse desenvolvimento da salvação. E nisso, irmãos, alguns avançaram mais, outros ainda não avançaram, outros estão estagnados. Mas ao invés de desanimar, meus irmãos, é enxergar que embora a pessoa esteja fazendo aquilo para aparecer, saiba que Deus está usando aquela motivação para o progresso do Evangelho. Quantos de nós pararam porque não enxergaram isto? Quantos de nós estávamos bem no ministério, estávamos servindo ao Senhor com alegria, com disposição, e aí vem alguém e começa a falar, começa a criticar, e aí a gente, não vou mais fazer nada, e larga tudo, abandona tudo. Quantos começaram algo por conta das tribulações provocadas por irmãos, abandonaram o trabalho? Se é para ser assim, sofrimento, tribulação e mais tribulação, as pessoas vão dizer, eu não quero. Se for assim, eu preferi o ministério de banco, não é? Ficar aí sentadinho, sem fazer nada. Mas você sabe de quem é a culpa de tudo isso? Você sabe de quem é a culpa de tudo isso? A culpa é sua. A culpa é sua por não reagir de modo adequado, por não olhar para Cristo Senhor, ao invés de ouvir o que aqueles irmãos estão dizendo e fazendo, por não enxergar Cristo exaltado. Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 3, irmãos, verso 17, o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele
Graças a Deus Pai, versos 23 e 24, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Nós temos que olhar para Cristo, o nosso Senhor, e continuar trabalhando, servindo a este Senhor, independente do que falarem, do que fizerem. Nós temos que continuar mantendo o foco em Cristo, servindo a Cristo, não abrindo mão das nossas convicções bíblicas, irmãos, não abrindo mão daquilo que nós cremos que é a verdade, que são valores inegociáveis da palavra de Deus, é permanecermos firmes no Evangelho e fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite está chegando. Enquanto Deus te der oportunidade, saúde, disposição, dons, talentos, sirva. Faça a obra de Deus, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e não para os homens. Nós não fazemos nada para os homens, nós não temos que agradar os homens, nós não temos que ser alvo de bajulação de ninguém. Nós temos que agradar ao Senhor, porque é a Ele que nós vamos prestar contas da nossa vida. Era assim que Paulo, um homem cuja vida era centrada em Cristo, ele servia. Ele não estava preocupado com inveja, não estava preocupado com porfia, não estava preocupado com nada. Apenas que o Evangelho fosse anunciado. Se Deus lhe deu um trabalho a fazer, irmãos, meu irmão, minha irmã, não pense que não vão surgir problemas. Se Deus te chama para o ministério, não pense que não vão surgir problemas, que é o lugar onde tem mais problemas. Você está no ministério, nessa igreja, não pense que você não vai enfrentar problemas, porque você vai enfrentar problemas sim. Que a obra de Deus, irmãos, sempre é feita em meio às tribulações. Nunca foi fácil, nunca será fácil. E quando está muito fácil, vá orar. Desconfie. Tome cuidado. Porque trabalhar para Deus, irmãos, é lutar, é batalhar. Trabalhar para Deus não é um mar de rosas, não. É luta em cima de luta. Paulo diz isso. Temores por dentro, temores por fora, pregando no meio de irmãos verdadeiros, de falsos irmãos, tudo descrito ali em 2 Coríntios 11, mas ele vê em todo o seu sofrimento a mão de Deus operando para o progresso do Evangelho. Não se desanime, meu irmão, minha irmã, quando a tribulação chegar. Procure ver o que está por detrás. O Evangelho ele está progredindo, Cristo está sendo anunciado, então eu vou progredir, vou continuar, vou perseverar. É assim que deve ser a nossa visão. É assim que nós temos que ver o nosso sofrimento. O agir de Deus, o agir da mão de Deus através dos nossos sofrimentos. Caminhando para as considerações finais, os nossos sentimentos feridos, muitas vezes, nossa reputação, nossas motivações mal interpretadas, irmãos, tudo isso é insignificante em comparação com o desejo de ver o progresso do Evangelho. Paulo estava com sentimentos feridos? Sim. Ele estava com a sua reputação sendo prejudicada? Sim. Com as suas motivações mal interpretadas? Sim. Mas ele não via nenhuma dessas coisas
como um motivo para jogar tudo para o alto e abandonar o seu chamado. E por que Paulo ele reagia assim, meus irmãos? Porque a vida deste homem era uma vida centrada em Cristo. E quando nós temos uma vida centrada em Cristo, nós queremos ver o Evangelho progredir. Mesmo que através do sofrimento, nós desejamos ver esse progresso. Como uma vida centrada em Cristo, ela pode avaliar se o seu sofrimento vale a pena. Quando uma vida centrada em Cristo vê o seu sofrimento, a oportunidade de outros ouvirem o Evangelho. É assim que você tem encarado o seu sofrimento? Quando uma vida centrada em Cristo faz do seu sofrimento um estímulo para outros crescerem na fé. É assim que você tem enfrentado o seu sofrimento. Quando uma vida centrada em Cristo consegue enxergar no seu sofrimento a mão de Deus operando para o Evangelho avançar. É assim que você tem visto o seu sofrimento. Sua vida tem reagido assim através do sofrimento. Você tem evangelizado, você tem estimulado outros a crescer na fé. Você tem percebido o plano de Deus através daquilo para que o Evangelho venha a progredir? Qual tem sido a sua reação? Como você avalia o seu sofrimento à luz do progresso do Evangelho? Uma vida centrada em Cristo, ela aspira pelo progresso do Evangelho, mesmo através do sofrimento. Meus irmãos, é melhor sofrer pelo progresso do Evangelho, pois sofrer assim indica que nós estamos no caminho certo, fazendo o que é certo e sendo usados em favor do que é certo. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos orar.